Opa, nesse vídeo eu quero ranquear os melhores e os piores modelos de negócio baseados em software, em tecnologia, na minha opinião. E já te convido, ao final do vídeo, se você curtir esse conteúdo, você já se inscrever no canal, porque aqui eu falo muito sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, e mostro a vida real que muita gente aí não mostra. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiramente pelo modelo de SaaS. Eu levantei vários outros modelos, quero começar pelo SaaS. Para mim, o SaaS é um modelo consolidado ou na média, mas eu vou deixar aqui ele como um modelo consolidado, porque é um modelo que já dura aí bastante tempo, um software como serviço, onde você consegue boas margens, onde você consegue uma boa base de usuários e você consegue perdurar com esse produto por muito tempo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando porque que eu acho que o SaaS não vai acabar. Aí, óbvio que ele está se aprimorando, os modelos de negócio estão se aprimorando, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje, mas é um modelo que já é bem consolidado, é um modelo ok, um modelo que você consegue criar um negócio aí lucrativo. Claro que a barreira de software hoje diminuiu muito, então qualquer um hoje consegue criar um software, a gente já falou isso muito aqui no canal. E o que gera o grande diferencial para as empresas hoje, de fato, é o relacionamento com o cliente, a distribuição e o produto. Bom, o segundo modelo que eu queria já trazer é uma evolução, na minha opinião, do SaaS, que é o SaaS AI Native. E é aqui eu vou caracterizar ou classificar ele como um modelo de negócio potencial milionário. E eu vou te explicar por quê. O que é um SaaS AI Native? Um SaaS AI Native basicamente é um SaaS que, diferentemente dos SaaS tradicionais que nasceram, né, fora da época da inteligência artificial e estão acoplando funcionalidades de inteligência artificial, conectando com APIs e tudo mais, o SaaS AI Native ele já nasce com inteligência artificial embarcada, não como uma feature. Existem aqueles SaaS também que já são agentics, que eles são feitos para agentes usarem e não mais o ser humano. Isso é muito positivo, isso tem seguido uma grande tendência no mercado. Isso tem o potencial, obviamente, de gerar uma margem muito maior, uma escalabilidade muito maior, um diferencial competitivo muito grande, diferente dos outros concorrentes do mercado. Porém, obviamente, tem alguns riscos, né? Você pode ter um custo de API muito elevado, isso pode sair do seu controle, então tem que ter uma gestão muito próxima desse tipo de produto, e existe um risco de uma comoditização muito rápida disso também, porque, como eu disse, a barreira de software hoje caiu. Então é preciso de agilidade e é um mercado ainda em formação, que isso pode ser bom e ruim. Bom porque você pode sair na frente, ruim porque talvez as empresas, os clientes ainda não estejam preparados para esse tipo de produto, mas eu classifico ele como potencial milionário. Eu creio que daqui para frente, nos próximos anos, a gente vai ver a maioria dos SaaS migrando para esse tipo de modelo, migrando para modelos onde o humano não necessariamente vai precisar mais operar um software. Um próximo modelo que eu queria trazer aqui também são os AI Agents, que também tem o potencial, na minha opinião, de ser um modelo de negócio milionário. E o que são AI Agents? Basicamente são sistemas autônomos que vão executar o trabalho e são remunerados pelo resultado entregue, não simplesmente pelo acesso ao software. Então pensa comigo, uma empresa de contabilidade que às vezes demora dias para conseguir pegar todos os dados dos clientes, pegar todas as informações para fechar balanço, para fechar folha, para fechar tudo. E aí você cria um agent, enfim, alguma coisa que vai automatizar tudo isso aí e vai entregar o trabalho para a contabilidade em poucos dias, em menos de um dia, em horas, e vai poupar dela 1 ou 2 funcionários. Então é isso que fazem os AI Agents. Então, assim, é um modelo que tende a eliminar custos do cliente, onde você está automatizando coisas com AI. Bom, e aí que existem alguns pontos fortes desse modelo, né? Então, eu acho que é um modelo que pode substituir times e pessoas de uma empresa, e existe um teto de receita por cliente que é óbvio que é muito maior de qualquer SaaS. Porém, é um mercado, como eu disse também, ele ainda é imaturo. Muitas empresas do mercado tradicional, né, tirando a gente que está nessa bolha de tecnologia, muitas empresas estão caminhando ainda, engateando nos primeiros passos com AI e talvez não vão confiar, não tem essa segurança de usar algo que vá fazer isso para eles. E um erro nesse agente pode trazer um prejuízo enorme, então assim, precisa ser mitigado essas questões, e ainda assim é algo que é difícil precificar. Vai ser muito no chute, por exemplo, vou economizar
um funcionário, o funcionário ganha 3 mil, vou te vender por 600, mas é muito um chute. Então, assim, é preciso teste, é preciso girar mais para validar esse modelo. O terceiro modelo também, que aí vem junto com esses dois, que já falamos aqui também, é o que eu chamei aqui de SaaS, porque eu vi um vídeo do Bruno Faguion, mas é basicamente um modelo de serviço com um software. Então a gente tem o SaaS, que é software como serviço, e o SaaS é o serviço com o software. Então, basicamente você pegar AI Agents, você pegar SaaS AI Natives, ou pegar até mesmo alguns SaaS, e até mesmo as próprias inteligências artificiais, onde você vai entregar todo o resultado para ele pronto, com menos tempo, com menos custo. Isso consegue elevar o seu ticket médio, fidelizar mais o seu cliente e, em tese, diminuir, ter pouco churn. Isso cria um vínculo grande com o cliente, né? Ele aumenta a barreira para o cliente sair da sua empresa, porém, acho que ainda tem alguns poucos pontos falhos, mas ainda tem um problema de escala, né? Você ainda vai precisar de horas humanas para poder atender, óbvio, muito menos do que uma agência tradicional, e tem que ter muito cuidado no serviço, na precificação, para você conseguir ter uma margem boa. Mas mesmo assim, ele tem um potencial muito grande. Quem conseguir criar agências que entregam o serviço de forma escalável, com softwares e com qualidade, eu acho que é um grande modelo aqui que eu aposto muito. Um próximo modelo é um modelo que eu já considero também consolidado, que é o modelo de API as a Service, que basicamente você dá um acesso à capacidade ou dados via interface, né, de uma API padronizada com cobrança por consumo. A gente tem várias empresas que trabalham nesse modelo, vários projetos rodando. É um modelo de negócio onde você recebe pelo uso, e isso tende a crescer cada vez mais. Quanto mais o usuário, né, o seu cliente, está envolvido com a sua API, com o seu produto, mais ele vai consumir, óbvio, melhor. É um modelo muito positivo para quem já é desenvolvedor, para quem já tem essa facilidade com integrações. Então, tem esse ponto positivo e tem o potencial de agregar com demais produtos sem muito atrito. Porém, do mesmo modo que a receita baseada no uso é bom, né, que isso vai crescendo, isso também é um risco, porque isso não traz previsibilidade. O churn, né, você não tem muito bem um churn, o cara para de usar, o cara diminui o uso. Isso implica na margem da sua empresa, quando você tem esse tipo de negócio. Você precisa, né, de um ecossistema de desenvolvedores muito grande, muito forte, para conseguir manter e fortalecer esse produto. E, claro, o custo com infraestrutura. Então, eu acho que é um modelo consolidado, porque de fato ele funciona de forma comprovada e em escala. A gente tem grandes exemplos aí como Stripe, a própria Anthropic, OpenAI. E existe um problema de entrada, né, que o diferencial precisa estar no dado ou na capacidade subjacente e não de fato na interface. Bom, agora eu queria trazer um modelo que é um pouco talvez polêmico, mas é minha opinião, como eu disse no início do vídeo, que é um modelo de on-premise, que basicamente é esses softwares que são instalados no servidor do cliente, nos recursos do cliente, e não fica em nuvem. Para mim, ele é um modelo na média. Eu acho que é o seguinte, principalmente olhando para o Brasil, tá? O mercado brasileiro e o mercado de micro e pequenas empresas, quando você vende para esse tipo de cliente. Existe um mercado enorme com milhares de empresas de software como a minha, que atendem clientes que estão lá na ponta, cara, e o cara nem sabe, nem conhece nada, às vezes o cara nem consegue acessar a internet, o cara não sabe nada, o cara não sabe o que é um chat GPT, a inteligência artificial nem chegou para ele. E esse tipo de negócio atende esse cliente, e esse cliente compra porque ele precisa. Ele abre uma empresa, ele precisa emitir notas fiscais, ele precisa fazer alguma coisa ali fiscal, ele tem que comprar esse serviço. E aí muita gente critica esse tipo de negócio, porque são softwares até de certo modo feios, sem usabilidade, e enfim. Porém, é um negócio que funciona, um negócio estável. Eu conheço centenas de donos de software que têm uma vida muito confortável, uma vida muito boa, que cresceram através disso e hoje ainda funciona muito bem. Claro que isso está mudando e vai mudar mais ainda. A gente vai receber uma nova geração de empreendedores, isso vai mudando,
e a cabeça das pessoas também vai mudando. Mas para alguns próximos anos aqui, eu acho que é um mercado que está mais que garantido, e talvez para os próximos aí 5, 10 anos é um mercado mais arriscado. Claro que isso exime o dono desse tipo de software de negócio local de não se atualizar? Eu acho que não, a pessoa precisa. E eu começaria um negócio desse hoje? Também não. Mas é um negócio ali na média que funciona bem, que dá dinheiro, que tem boas margens, tá? Muita gente já ganhou a vida, estabilizou com isso. Um próximo modelo que para mim também é um modelo que eu não gosto e é um modelo que para mim você vai ficar pobre, é você trabalhar com marketplaces ou plataformas, também serve. Isso aqui é engraçado, quando eu estava na faculdade, muitas pessoas às vezes viravam e falavam assim, nossa, cara, eu tive uma ideia aqui de sistema top, eu quero fazer uma plataforma aqui onde quem quer prestar um serviço, uma faxineira, um eletricista, um mecânico, e quem quer contratar esse tipo de serviço, eu vou juntar os dois. Isso basicamente é um modelo de marketplace, de plataforma. E a gente de fato tem alguns cases de empresas muito grandes que são baseadas nesse modelo. Só que eu vejo que é um modelo muito difícil para você conseguir chegar nesse nível. E todas essas pessoas que falaram comigo, algumas até davam exemplos do Uber, na época não existia Airbnb ainda, mas todos que falaram e tentaram fazer alguma coisa, não conseguiram, porque é um modelo muito difícil, que queima muito caixa, você precisa injetar muita grana, você precisa fazer um esforço enorme para dar certo. Eu não começaria esse tipo de negócio. Eu acho que é um negócio, como eu disse, tem muitas empresas que cresceram, tem algumas empresas, na verdade, que cresceram, beleza, mas quantas outras milhares que quebraram tentando esse modelo? Então, pelo risco, pela dificuldade, pela grana que precisa, eu acho que você vai ficar pobre. Eu acho que os riscos aqui são maiores do que os ganhos. Um outro modelo que eu acho também, para mim, você vai ficar pobre, é o open source. Posso estar enganado, tá, pessoal? E se você tem uma opinião aqui contrária, deixa aqui nos comentários, vamos contribuir com o debate. Basicamente, o open source, né, o software de código aberto, gratuito, onde você tenta monetizar numa versão enterprise, ou pelo suporte, ou se você for gerenciar para a pessoa. Existem alguns cases de software que conseguiram ter uma distribuição orgânica muito forte, onde principalmente eles crescem através de comunidades. E eu acho que para você crescer um software open source, para você crescer um negócio desse tipo, você tem que ser bem relacionado, você tem que ter alguns acessos, você tem que ser conhecido em alguma comunidade. Você simplesmente pegar e lançar um software que é open source, eu acho muito complicado e apostando muito alto. Claro que você atrai essa comunidade para te ajudar a construir esse produto, mas, mais uma vez, eu acho que você tem que estar presente numa comunidade muito forte, você já tem que ser conhecido, você tem que estar num ambiente que te proporcione isso. Existem alguns pontos fracos, porque a conversão geralmente de alguém que vai usar gratuito para sempre, para um pagante, ela é muito baixa e depende de vários fatores. E, obviamente, isso vai demorar para gerar receita, até você conseguir emplacar talvez um suporte, uma versão enterprise. E aí eu acho que o open source ele não funciona bem para a maioria das empresas, pode funcionar para algumas outras, mas ele funciona como uma estratégia mais de distribuição dentro de outros modelos. Existem alguns cases de algumas empresas que conseguiram fazer isso, mas várias outras, como por exemplo o próprio MongoDB, precisou mudar de licença para conseguir sobreviver. Quando você entrega algo 100% gratuito para sempre, é difícil isso virar receita. E a conversão vai depender de um esforço muito grande para que o usuário, para que as empresas, os clientes, transformem de fato usuários pagantes. Beleza, agora um outro modelo, que é um modelo para mim que está em baixa, é o modelo de plataformas de análise de dados. É um modelo que se perdurou por muito tempo. Conheci várias empresas que entregavam softwares de BI, entregavam software de análise de dados. E os próprios softwares como BI, Power BI, eu tenho Data Studio e tem alguns outros softwares nacionais que eu conheço. Porém, hoje com o Cloud, principalmente com o Cloud, você gera todos os seus dados ali e te dá uma análise muito detalhada. Você, por exemplo, consegue construir as suas próprias análises de dados, principalmente se você tem um conhecimento. Claro,
pô, eu quero replicar isso para os meus clientes. Eu acho que tem sim potencial você pegar, conseguir ter acesso aos dados de um cliente, por exemplo, e entregar isso de maneira mais fácil e rápida. Mas mesmo assim é algo que a barreira está muito baixa. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento consegue fazer isso. Então, por isso que eu acho que esse modelo está em baixa. Qualquer pessoa consegue hoje fazer uma análise de dados com mínimo de conhecimento. E um outro modelo que está para mim entre consolidado e na média é o modelo baseado em uso, e eu vou explicar por quê. É um modelo que tem um grande potencial, porque você tem uma baixa fricção de entrada, o cara não precisa às vezes pagar uma mensalidade, ele vai pagar baseado no uso dele na plataforma. Tem muitas pessoas migrando para isso, muitos softwares grandes, porém isso acaba, como eu disse, atrapalhando sua previsibilidade, o seu MRR. Porque quando você tem uma mensalidade, você sabe ali, pô, todo mês o cara vai te pagar tanto. Quando você não tem isso, quando isso passa para um modelo baseado no uso, você fica meio no escuro. Pô, e como que você vai fazer um compromisso? Como que você vai criar time sem saber exatamente quanto que você vai ter de MRR? Claro, tem como você prever o uso, você tem como fazer o cliente usar cada vez mais. Só que eu acho que é um modelo muito delicado, exige um time de CS dedicado para fazer com que os clientes adotem cada vez mais o produto. Óbvio que ele vai crescer, quanto mais o cliente adotar o produto, usar, mais ele vai crescer. Mas eu acho que exige de um time muito grande. Então, para mim, ainda está na média, tem potencial de crescer, mas eu acho que eu preciso ver mais sobre isso. Um outro modelo para mim também que já é consolidado é o modelo de infra, quando você cria uma infraestrutura computacional para poder vender isso como um serviço para outras empresas. É um modelo consolidado porque funciona, né, tem inúmeros players, porém ele tem uma barreira de entrada altíssima, que é o custo, né? Tipo assim, para você montar um data center, para você montar algumas coisas, mas é consolidado. Eu acho que um ponto positivo é que sempre, cada vez mais vai depender de infra. Então, principalmente com esses modelos de IA, né, tá crescendo cada vez mais, eles estão precisando comprar, fazer mais data centers. E qualquer um pode fazer seu data center, basta ter grana e ter acesso aos clientes para poder vender isso. E eu acho que tem sim uma margem boa, por mais que tenha ficado cada vez mais caro os componentes. Só que é um mercado já extremamente dominado por AWS, Google Cloud e Azure, que eles têm vantagens competitivas muito maiores e bilhões investidos. Talvez eu desceria ele para na média aqui, ou em baixa não, porque não é um modelo que vai cair, mas eu vou deixar aqui como consolidado para caso alguém aqui tenha muita grana e queira montar um negócio de infra. E para a gente fechar o modelo de vertical SaaS, e eu vou deixar aqui para mim entre consolidado e potencial milionário, mas eu vou deixar aqui em potencial milionário e eu vou explicar por quê. Bom, para quem já conhece o canal, já acompanha, sabe que eu já falei muito sobre esse tipo de modelo. Um modelo que você consegue diminuir o churn, você consegue ter um MRR, um NRR maior, você tem uma concorrência fraca, porque geralmente os softwares são todos generalistas, porém ele tem um TAM, um mercado endereçável um pouco menor do que de fato um software para atender mais pessoas. E é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal se fez sentido para você. Deixa aqui sua opinião também sobre os modelos, se algum fez sentido para você. Bora trocar ideia. Te vejo no próximo vídeo.